Bem-vindos ao eCast. Muito bom ter vocês aqui com a gente. O eCast é um espaço espiritual, um espaço de reflexão e aprendizado e conexão. Aqui, acreditamos na diversidade dos caminhos e entendemos que a sua jornada é única. Respeitamos todas as crenças, filosofias e perspectivas, até você que não tem crença. Porque sabemos que a espiritualidade se manifesta de formas diferentes para cada pessoa. Nosso objetivo é compartilhar ideias, histórias e inspirações que possam enriquecer sua jornada, sempre com respeito, amor e empatia. Vamos juntos nessa troca de experiência? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato Lima, estou aqui do lado com Aline Kummer. Kummer, eu sempre erro o nome dela, tá? Por favor, Aline. Bom, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos. É uma honra estar mais uma vez aqui em um episódio. E como o Renato trouxe, né? A espiritualidade, ela se manifesta para cada pessoa de uma forma. E o nosso eCast, ele traz o quê? Ele traz a sua opinião com todo respeito, e a partir do momento que eu ouço o outro, e assim ascendemos juntos, né? A principal ideia da espiritualidade é o quê? Você encontrar aquilo que te faz bem, o que faz bem para o coletivo, e através da sua própria consciência, esse respeito mútuo faz com que todos cresçamos. É isso aí, Aline, que bom. Hoje a gente trouxe aqui o Diogo Oliveira Almeida Pimenta. Pode ser só Diogo Pimenta. Diogo Pimenta, 40 anos, trabalha com vendas desde os 18, teve um consumo constante de álcool, até incentivado pela família. Isso era bem comum, né? Sim. Na nossa geração, isso é uma geração até um pouco antes da sua, mas era bem comum você beber porque era legal, o homem bebe, né? Isso. Era até incentivado, né? E pelo que o Diogo passou pra gente, na pandemia ele acabou perdendo um pouco o controle, como todos nós, né? A pandemia veio como uma grande lição. E, de repente, o Diogo descobriu medicinas, descobriu Deus. Então, bem-vindo, Diogo. Sim. É um prazer recebê-lo. Eu vim aqui para dar meu depoimento, né? Sobre como a espiritualidade, as medicinas da floresta me curaram e mudaram minha maneira de enxergar a vida, né? Eu sempre fui um cara meio descrente, não falo que eu era um ateu, porque eu sempre acreditei em algo maior. Mas eu sempre tive muita dificuldade em me encontrar dentro da igreja cristã. Eu nunca me dei bem com doutrinas, né? E quando eu conheci a espiritualidade, a ayahuasca, eu me encontrei. Logo depois a Umbanda também, que são religiões onde você tem mais liberdade, né? Não existem tantas regras, tantos dogmas religiosos. E aí eu me senti em casa, finalmente. Que bom. E me encontrei, né? Sem nenhuma dependência. Porque muitos pregam, né, que as medicinas são como qualquer outra droga. Eu posso dizer, por experiência própria, que não tem nenhuma relação. Porque a medicina, ela te mostra onde você tem que estar, né? A droga, ela te esconde de onde você tem que ir. Fuga, né? É uma fuga. A medicina te dá o caminho. A droga te tira dele. A droga que eu falo, álcool, bebida e tantas outras que temos por aí, que são apenas desvios, né? As dependências, né? Porque não é só álcool e bebida. Isso. Hoje o jogo é uma situação no Brasil que está alarmante. Sim. Está alarmante. Saiu até uma reportagem, né, numa mídia muito consagrada, dizendo que os jogos é a nova nicotina. E, de fato, eu, né, acabei de voltar da Europa com meu filho, e nós tivemos essa experiência dentro da Disney. Um parque cheio, teoricamente um lugar para você se divertir. Era assim, 60% das pessoas com uma tela na mão. As coisas não andavam porque as pessoas... E aí você olhava, eram os joguinhos. E aí é muito legal você trazer isso, Renato, porque nós somos acostumados a falar do álcool, dos entorpecentes, só que quais são as novas drogas? O celular é uma droga. Celular, eu acho os jogos a dinheiro.
é uma coisa que está muito complicada. Sim. Tem pessoas aí perdendo tudo. Você vê vários casos que aparecem da pessoa que gastou 180 mil, que era a reserva do vô. Eu tava vendo a série do Ayrton Senna, né? Hoje chama a atenção aos nossos olhos aqueles carros com patrocínio de cigarro, né? Sim. Eu acredito que daqui a 20 anos vai chamar os nossos olhos quando a gente assistir um jogo de futebol. Exato. E ver todas as propagandas das bets. Porque o jogo, como qualquer vício, ele pega a pessoa que tem uma tendência para aquilo. Aquele que não tem tendência, ele vai jogar lá, vai perder, vai ficar irritado e vai embora. Aquele que tem tendência, ele vai querer recuperar. Então aí que começa a complicação. Que ficava o buraco, né? Você falou das medicinas. Sim. Fala um pouco mais pra gente, como é que foi isso pra você? Como é que foi a descoberta? Como é que você chegou a isso? Eu, após a pandemia, né? A minha estrutura de trabalho mudou um pouco, né? As visitas aos clientes ficaram mais escassas, né? Porque o pessoal queria o afastamento e você acaba trabalhando pelo celular de casa. Então, aquela cervejinha que eu tomava depois do almoço, com o cliente, ou no happy hour, eu comecei a tomar em casa. E em casa você perde um pouco o parâmetro de horário. Eu já tinha o costume de acordar cedo, eu acordo por volta das 5 da manhã, aí tomo café cedo, já dava 8, 9, 10 horas, calor, vou abrir uma cerveja. E com a cerveja vem junto cigarro, vem outras coisas. Aí você deixa de focar no seu trabalho. Às vezes você precisa sair e fazer uma viagem e você não pode, porque hoje é contra a lei você dirigir alcoolizado. Ou seja, você vai restringindo as suas possibilidades. É isso que o álcool estava fazendo comigo, estava restringindo. E cada vez menos eu queria ter esse contato externo. Eu queria sair só para confraternizar, né? E chegou um momento que isso foi me prejudicando, né? Eu fui me tornando uma pessoa mais agressiva, uma pessoa de difícil tato, não estava tendo mais paciência com nada, com família, com mãe, com pai, com irmão, com trabalho, cliente. Você chegou a ter a questão, assim, de determinado horário você precisava daquilo no dia a dia? Se eu estava em casa sem compromissos, tinha. Eu já dormia já pensando em tomar a primeira no outro dia. Já sabia o horário que eu ia tomar. Então, já passava no mercado, já comprava cerveja, cigarro, para ficar o dia inteiro em casa. Aí tinha a questão dos jogos também, eu ficava jogando videogame em casa, se aparecia alguma coisa do serviço eu ia lá, resolvia, ou deixava para depois. Aí esse deixar para depois é a questão, porque vai acumulando, né? Aí você não quer fazer. Aí foi nesse período da pandemia que eu me conscientizei que era um problema. E eu já tinha um amigo que ele consagrava ayahuasca, ele tinha passado por uma situação semelhante à minha, e eu procurei. Uns 10 dias depois que eu procurei ele, eu cheguei até a Oca da Tribo Xamã, onde eu fui recebido pela madrinha Sueli e pelo padrinho Laércio, e eu fiz um tratamento de 3 dias direto, com cambô, rapé e ayahuasca. O cambô eu falo que é a cândida das medicinas. Vamos falar o que é ayahuasca. Ayahuasca ela é o vinho dos deuses, né? Uhum. É um chá que você consagra e você começa a interiorizar, você começa a repassar a sua vida. Eu vou falar sobre a minha primeira consagração, né? A ayahuasca, na verdade, é rica em DMT, né? Sim. E é algo que vem dos indígenas, não é Sim. isso? São duas, uma folha, né, e uma raiz, que elas se misturam com a água, né? A chacrona e o jagube. E a chacrona e o jagube, e você faz o chá, né? E a minha primeira experiência, eu falo que durou quase 1 ano aquela noite. Você não teve a resistência, o seu ego não teve a resistência para entrar na força? Não, demorei pouco tempo, né? Eu fui convicto do que eu queria, né? Então,
como eu não pesquisei, uma coisa importante antes de você chegar às medicinas da floresta é evitar ir no Google e procurar no YouTube experiência de outras pessoas, porque... É o que todo mundo faz, né? Eu não fiz, Renato, por incrível que pareça, eu não fiz, porque cada um tem a sua experiência, né? E você vai ver muitas positivas, muitas negativas de pessoas que nem consagraram, que têm essa opinião porque um parente consagrou, mas não sabe de que forma que foi consagrado, se ele usou alguma droga antes de consagrar ayahuasca, se fez o uso misturado, né? Misturou o sagrado com o profano, né? E então, voltando à minha primeira consagração, eu tive a minha primeira miração. Eu vi uma imensa floresta, onde nela me apareceu um leão. E esse leão me falou. Ele falou: você é o rei da sua floresta, você é o leão da sua selva. Não é vício, não é parceira, não é família. Ninguém comanda a sua vida, somente você. E foi esse dogma eu trago até hoje. Ninguém mais conduz. As decisões quem toma sou eu. Eu escuto meus guias espirituais, escuto os meus padrinhos, meus mentores. Nessa época você já tinha esse contato espiritual ou foi vindo com o tempo? Nada, absolutamente nada. Eu sempre fui bem descrente mesmo, né? Eu cheguei lá uma lousa branca. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu não vim com já preconceitos de igreja. O desconstruir é mais difícil do que o construir, né? É verdade. Eu cheguei lá pronto para receber tudo, né? Aí eu tive os trabalhos xamânicos, tive os trabalhos com a Umbanda, e eu falo que o xamanismo me mostrou a estrada e a Umbanda me ensinou a caminhar por ela, né? E desde então eu tenho trabalhado com os meus guias, né? O guia que eu trabalho com mais intensidade é o seu Zé Pilintra, né? E estou nesse caminho de tentar passar um pouquinho do que eu já aprendi. E estou esperando aí os nossos próximos objetivos, né? Porque eu espero muito o que eles colocam, né, pra gente. Não fico traçando metas, porque chega lá na frente e eles mudam tudo. Eu acho que é interessante a gente falar da ayahuasca como uma não droga, porque na ayahuasca, pelo menos a minha experiência, eu queria saber da sua, você não fica muito louco, não, você não fica fora de si, você tá consciente o tempo todo, né? Sim, ela me leva para outros planos, diferente. Mas te mantém consciente. Sempre consciente. Você pode estar com o corpo meio mole, porque faz todo parte de um processo, né? Até quando você tá fraco, é alguma lição que ela tá te dando. Uhum. Certo? Porque o que mais a gente vê de irmãos é ele achar que já está curado e se colocar num pedestal e cair de novo. Sabe, né? Tem muitos assim. Então, né? Toda vez a medicina vem para te ensinar. Fala, você um passinho a mais tem que que você estar sempre deu, com né? o olho E aberto. Cara, você é um infinito. aprendiz. E é tão bom ser aprendiz. Eu acho que o ego quer jogar a gente como um professor. E eu falo da minha experiência. Cada vez que eu me vejo como professor, eu vejo que eu sou péssimo professor, porque eu tô cheio de coisas a melhorar na minha vida, né? Mas como eu me coloco quando aprendiz, é muito bom, porque você tá pronto para aprender, para mudar de opinião. O coração ensinável é uma virtude, né? É uma virtude, é maravilhoso ser aprendiz, né? Você nunca deve achar que você tá no topo, né? Porque o dia que você chega no topo, depois depende só tem da tua referência, né? Depois só tem descida, Lei né? do ritmo, né? De repente você pode colocar como topo Jesus Cristo, aí fica fácil você ver que você não está. Você nunca vai chegar até lá, né? Mas sabe, Não fazendo uma verdade? observação disso que foi falado aqui, eu também, né? Como o Diogo nunca tive a resistência, mas
quando eu fui convidada pela primeira vez para ayahuasca, eu demorei 2 anos para tomar a decisão, porque eu fui atrás de ler relatos. Só que desde a minha primeira consagração foi incrível. Só que em nenhum momento eu tive a resistência. Então, me trouxe a lucidez que eu precisava. E as pessoas que eu conheço que tiveram as más experiências, mesmo clientes dentro da espiritualidade, o que eu percebo são que as pessoas que buscam a medicina, mas não estão preparadas. A resistência leva a ter aquilo que eles chamam de experiência ruim. Não é porque a espiritualidade que vai te tratar ali no amor. Não. Ela vai te dar o que você precisa. Exato. A minha primeira experiência com a ayahuasca, eu fui para uma sala cheia de espelhos. Sabe aqueles espelhos de circo antigo que você via você gordo, você magro, você fino? E uma voz me falava, perdoa esse cara. E eu olhava, era eu. Era de várias formas. Às vezes gordo, às vezes magro, às vezes com o pescoço imenso, às vezes achatado, anão. E eu olhava, você tem que perdoar esse cara. As várias esse cara você precisa perdoar. Enquanto você não perdoar esse cara, nada vai mudar. Então a primeira lição foi o auto-perdão. Né? E que precioso. Foi maravilhoso, porque eu estava num momento muito difícil, de muita revolta, eu era muito reativo, né? Briguento, realmente briguento. E quando você se perdoa, você não precisa mais ser briguento, você não precisa mais ser reativo. Você está bem com você, né? E estar bem com a gente não significa que eu sou um ser perfeito. Não significa que eu não tenho um monte de coisas a melhorar, né? A ser feito. Mas você estar em busca é o que muda, Mas eu estou em busca disso. E quando eu vejo um erro meu, eu olho e falo, peraí, ainda não tá legal aí, vamos trabalhar isso. Sim. Esse trabalhar pode demorar uma encarnação inteira, 2, 3, 4, eu não sei. Só que eu sou aprendiz. Como aprendiz é fácil, eu sou aluno. A minha medicina, muito bom ser aluno, sim. Né? Minha medicina foi como o Diogo também, né? Questão do álcool, questão do fumo. Eu não fumava, mas quando bebia era o parceiro perfeito. Eu tinha nojo de cigarro. E aí eu tinha também vícios em remédios para dormir. Enfim, a medicina, a minha primeira lição foi sobre autorresponsabilidade. Foi assim, quando abriu a miragem, eu entrei. Aquilo também durou como se fossem anos, aquela medicina. E ali eu entendi que tudo que acontecia na minha vida é porque eu dava permissão para aquilo, é porque eu tinha um comportamento errado. E quando eu voltei, eu decidi que minha vida não ia ser mais daquele jeito. Então, assim, eu demorei 2 anos da primeira medicina para tomar a segunda vez, porque eu passei 2 anos transformando a minha vida em detalhes. Então, foi muito rica. A Isso é muito legal, porque a ayahuasca você pode... Eu passei as situações de tomar toda semana, e eu não tomo ayahuasca já faz algum tempo. Mas continuo no meu processo. Tem pessoas que também até viciam. A ayahuasca não é viciante, tá, gente? Entenda isso. Não conheço nenhum caso de alguém que viciou em ayahuasca, tá? Mas você cria uma dependência da ayahuasca também. Né? Daquele clima, né? Daquela de estar naquele ambiente. Isso. Eu tô querendo criar. Eu fiquei 2 anos e meio, né? Consagrando também quase toda semana, né? Ou semana sim, semana não. E hoje eu estou tentando mudar para uma consagração por mês ou até menos, porque eu tive em um trabalho da Chama Violeta uma mensagem de que o que a ayahuasca tinha para fazer comigo, ela já tinha feito, que era me tirar a dependência química, né? E que a partir de agora eu tinha que trabalhar os meus guias. Na época eu achei até que era o meu ego tentando me enganar, mas depois alguns fatos aconteceram e que me levaram a esse direcionamento. Eu vou continuar consagrando a medicina, mas não com ficar preso aquela... É uma coisa que pouco se fala em podcast, a dependência. A gente não pode criar uma dependência. Porque você cria, não é a dependência sobre a medicina, você cria uma dependência afetiva à casa que você frequenta, aos padrinhos, aos irmãos da casa. Isso não é saudável também, porque o que a ayahuasca
mais ensina durante os rituais é o que você tem que levar para a vida depois. Se você só fica preso àqueles rituais, àquele local, você está preso a uma dependência. Uma forma de apego, né? Porque ali é a zona de conforto, é a Sim. zona segura. E não, você pega a sua lição e você leva para casa. E cada um tem uma lição diferente. Sim. Isso é que é legal, né? Sim. A mesma lição para todo mundo não é. Cada um tem uma lição diferente, né? Porque a gente sempre fala que o ritual tem começo, meio e fim. Sim. O ritual, porque as lições você Sim. leva para a vida. E o mais difícil é você implementar na sua vida as lições que você recebe da medicina. Você vai ter que mudar, né? Você tem que Mudar ir um com esse defeito que é estado, gostoso, né? Porque tem uma coisa, a gente tem alguns defeitos de caráter, tá? Vamos dar esse As nome. más tendências. Más tendências, que é gostosinho, né? Sim. É gostosinho. Por que eu vou mudar? O que é que eu vou fazer o difícil se eu por posso que fazer que o fácil? Tá tranquilo, cara. Eu gosto de jogar, saio daqui, paro no bingo, fico lá 2 horas, lá 3 horas, me divertindo, é só uma diversão, né? Ou eu paro no boteco, vou tomar uma. Pô, tem meus amigos, eu não vou nem pela bebida, eu vou pelos meus amigos. E a gente começa a criar pra gente mesmo desculpas. Sim. Porque evoluir dói, né? Desculpas, né? A maneira que temos de tirar a culpa do que sabemos que estamos fazendo errado. Exatamente isso. Aí quando você consagra, você começa a receber essas desculpas de volta. Porque você pode enganar qualquer um, menos a si mesmo. Sim. Você sabe porque você foi. Sim, Você e a sabe. ayahuasca te mostra isso de um jeito que você não tem pra onde correr. Ela te joga no chão. Você vai continuar errando? Você vai errar até quando? Até quebrarem a sua cara? Então eu tô te mostrando aqui o que vai acontecer. Você quis escolha é continuar querendo enganar os outros. A escolha é sua, né? Então, aí você deixa de fazer... O povo fala muito do jeitinho brasileiro, né? Você deixa de apelar para esse jeitinho brasileiro, porque pra que eu vou querer ganhar em cima do meu irmão se eu posso conquistar o lado dele, né? Exatamente. Tem uma frase eu ouvi uma vez de um mentor meu, há 2 anos atrás, isso mudou a minha vida, que é assim: quem você é quando ninguém está te vendo? Sim. Ou seja, muitas vezes aquela máscara, aquela persona que vivemos no dia a dia, aquela máscara que colocamos para impressionar o outro. Só que você, na tua simplicidade, quem é você? Só você Sozinho. Conhece a sua essência. Sozinho na tua sala, quietinho ali, sentado no sofá. Qual é o teu comportamento quando ninguém está te aprovando? Ou quando você não precisa impressionar A sua ninguém? cabeça, né? O que você tá pensando, né? O mais importante é estar bem consigo mesmo. Né? É isso. Porque o resto é Essa é a- reflexo disso, Eu né? acho que é o grande desafio, estar bem consigo mesmo. Eu acho que é uma você estar busca pleno, né? de todo mundo, né? Isso. Quando você tá bem com você, o resto é consequência, né? E o que é do outro é do outro. O mantra da ayahuasca é isso, né? Um doente não cura o outro. Sim. Como que você vai fazer alguém feliz se você não é feliz? Exato. Sabe que na minha trajetória eu tive como o Diogo, assim, eu nunca resisti à medicina, né? Só que eu sempre só consagrava novamente quando eu tinha aprendido aquelas lições. E chegou um ponto, assim, que até as limpezas, elas eram menos doloridas, digamos assim, né? E até que a medicina, assim, me pediu um tempo. Porque eu também, né, sou uma sacerdotisa de cacau, para eu focar no cacau, que era o que eu precisava naquele momento. Então, assim, a sabedoria que a própria medicina te traz, ela te traz o tempo, ela te mostra o que você precisa, e isso é muito sagrado, porque inclusive a medicina, quando ela é feita de forma errônea, ou, né, na compulsão, ela também deixa de ser saudável, ela perde o contexto sagrado. E isso tá acontecendo no meio, a Muito. gente sabe disso. Principalmente com a medicina do rapé, né? Porque o rapé, como vocês bem sabem, tem tabaco nele, né? E as pessoas acabam... O rapé é uma medicina muito boa no dia a dia, para você que é um adicto, deixar de ter certas compulsões. Principalmente eu acho que para quem fuma cigarro, né? Para você deixar aquela tendência de você fumar um cigarro, de você tomar um copo de cerveja. No começo eu pegava e consagrava um rapé. Isso me aterrava, me tirava aquele À desejo. vontade. E isso, às vezes até de ir pra rua, porque uma das coisas que eu aprendi é que você tem que deixar
certas coisas para trás. Não adianta você querer mudar e continuar frequentando os mesmos lugares. Sim. Você pode continuar amigo dos seus amigos, mas você tem que se colocar como prioridade, aprender a dizer não. É uma das primeiras fases do AA, né? Mudar os velhos caminhos. Se você não mudar os velhos caminhos, não tem jeito. E a ambiência molda comportamento, não adianta. Não tem jeito. É fato isso, né? Se você tá no meio, todo mundo bebe e você é um adicto, rapaz, uma hora ou outra você vai recair, vai acontecer, porque tem um problema que aconteceu, brigou com a namorada, no emprego, o chefe lá que você queria falar um monte pra ele, você não pôde falar, você teve que engolir seco, aconteceu uma série de coisas, você vai acabar jogando ali e falar, vou tomar só uma. Já era. Já era. Eu vou em churrascos, eu vou em comemorações, eu coloco um limite assim de 2 horas. Porque quando o pessoal começa a ficar embriagado... No começo tá todo mundo bem, né? Até fazer efeito, né? Aí o pessoal começa a ficar embriagado, eu sinto no meu corpo a energia, porque toda bebida, o cigarro, qualquer droga tem o seu espírito, e esse espírito parece que quando eu tô nesse ambiente, ele vem pra cima de mim. Claro. Então, né? Eu coloco já, fico 2 horas e vou embora. Eu não sei como que você é hoje em dia, assim, teve algumas situações em que eu estive em ambientes assim de novo, eu não me sinto bem. Então, deslocada, essa é a difícil, palavra. né? Sim. E não é assim, um preconceito, uma superioridade, não. Eu não me encaixo mais. No começo, não. Mas quando as pessoas começam a ficar embriagadas, é complicado. Porque não é nem de ter paciência. É que você começa... Parece que tem alguém te puxando pra fora dali. A gente sabe que tem. Sim. Tem porque a gente é forte até certo ponto. Sim. Né? Eu tive o aniversário do meu irmão umas 2 semanas, né? O garçom tava servindo a mesa e colocou uma garrafa de Heineken. Como a gente falava, canela de pedreiro. Sim. Trincando. Eu peguei ela e coloquei do outro lado da mesa, porque eu sei que é uma tentação. Então eu me mantenho longe das tentações. Eu não tenho por que ficar me testando. Mas para você se manter, o que você faz? Você ora, você reza, você faz exercício físico, porque tudo isso ajuda, né? Tenho feito um pouco de tudo. Os exercícios físicos há 1 ano e meio eu tenho feito regularmente, né? Faço academia todo dia de manhã. Porque era outra coisa que a bebida atrapalhava. Como que você vai treinar de ressaca? Não consegue, o corpo não rende, né? Não vai. Você vai uma vez, outra, e depois... Aí você emenda 3 dias de bebedeira, você já ficou 1 ou 2 semanas sem ir. Mas a medicina do rapé me ajudou muito no começo. Hoje eu não tenho tanto problema. Eu falei do garçom que eu afastei, eu só me mantenho distante. O difícil é o início, né? Que é uma mudança mental, comportamental. Isso, o seu ritmo de vida muda. Porque... Muda os amigos, muda tudo. Porque, por mais que você tenha carinho por uma pessoa, se você para de beber, no teu caso, e ele continua bebendo, como é que vocês vão ter? É difícil. Ambientes são completamente diferentes, objetivos, né? Sabe que eu tive muita resistência dentro da minha própria família. Porque se você está aqui, você muda seu padrão mental, comportamental, ambiências, a sua consciência, ela expande. Só que a tua família está naquele nível ali. Eles estão acostumados com aquele seu eu. E a partir do momento que esse eu vai pra cima, eles não conseguem se conectar. E aí eu percebi, essa linha era reativa, ela era briguenta, então dava choque. E a partir do momento que eu evoluí, a mentalidade não fazia sentido pra mim. Então eu percebia que muitas vezes eu achava que era ataque espiritual, mas não. Eram as pessoas querendo se conectar com aquela antiga Aline que não existia mais. Porque as pessoas querem que você esteja no mesmo lugar que ela, né? Sim. Na mesma vibração. De novo, onde você tem que aprender a falar não. Eu não quero estar aqui, eu não tenho que beber o que você está bebendo. E saber tá limite. Tudo bem. Esse posicionamento eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil, porque você impor limites onde não existia, o outro vai falar, nossa, tá metido, mudou. É o que mais ouve, né? Até os nossos limites. Você já teve um problema com aquilo. Por que você vai ficar convivendo com alguma coisa que pode te trazer novamente? Porque o adicto, ele não está curado. Né? Pelo menos é o que se fala, não há cura. Ele mudou a frequência vibracional. Você mudou a frequência, mas se você cair lá de novo... O buraco fica mais fundo. Vai complicando, né? Se fala isso do cigarro, eu fumava
3 maços de cigarro. Eu parei antes até de conhecer a ayahuasca, mas se você volta a fumar, em um mês você está fumando Sim, aquilo que você o mesmo fumava. Então tanto. imagina, eu não Tirado fumo atraso, nada há né? 7, 8 anos. Em um mês eu estou fumando 3 maços de cigarro. Imagina. Você volta, Vai você ser volta, porque o Imagina teu o cérebro... choque que seu pulmão recebe. Você entendeu? Então é muito complicado. Eu, pro cigarro, a única coisa que eu usei não foi nem espiritualidade, eu fiz um tratamento mesmo, funcionou pra mim. Eu acredito que funciona também. É que pra mim o cigarro é o Mike Tyson. Uhum. Eu olho o cigarro e eu vejo o Mike Tyson pronto pra sair na mão comigo. O que vai acontecer se eu entrar num ringue com o Mike Tyson? Eu vou tomar um cacete. Sim. Você concorda comigo? Sim. Por que eu vou entrar no ringue com ele? Eu não preciso entrar lá. É só não fumar. Pra mim tá tranquilo. Eu criei isso na minha mente. Sim. Pra mim funciona. Eu achei até, no meu caso, foi até mais tranquilo do que eu esperava. Eu tive o apoio da minha família para parar, dos meus amigos. Eu não tive tanta resistência das pessoas, porque as pessoas perceberam a minha mudança com o passar dos anos. Antes da medicina, eu já não era o mesmo Diogo que as pessoas conheciam. Eu tinha mudado. Eu sou uma pessoa muito calma, estava uma pessoa bastante estressada, então eu não tive tanta resistência, mas a maior resistência é sempre a nossa. Você achar que você não vai conseguir sobreviver sem aquele estilo de vida. Por que eu não posso beber? Todo mundo bebe, por que eu não posso? É porque a pessoa ainda não está preparada. Outra questão até que eu ia abordar. Acontece às vezes, né, que chega assim, uma mãe, eu quero muito que minha filha faça, meu filho. Não adianta, a pessoa tem que tomar a decisão, ela tem que querer. Porque senão ela nunca vai entender a medicina como algo sagrado, certo? Exatamente. E ela não é milagreira. Não. Ela só te dá um direcionamento. uma ferramenta. Ela te dá um direcionamento e te mostra claramente algumas coisas. O resto é com você. Sim. Se você não fizer a sua parte, tanto que eu conheço pessoas que consagraram a ayahuasca e odeiam a ayahuasca. Odeio, não quero nunca mais ver na frente. E a autotransformação, como ela é incrível, né? Porque... Quando você descobre quem você é de fato. Você não quer dar o passo para trás. Então, geralmente essas pessoas que não querem chegar perto é porque são as Viciadas que não querem se encarar, né? Sim. E em ritual a gente vê muito, né? Aquele que consagra e ele começa a dar lição pra você. Né? Não, a lição ele nunca esquece é que é pra pra ele. ele. Geralmente... Olha, eu tô sentindo aqui que você tem que fazer isso. Eu tô sentindo que... Quer dizer, é sempre o ego jogando Pro outro, né? A falta não de olhar encara pra o teu si. problema. Não encara o teu problema, né? Sim. O problema do outro é sempre mais fácil de você avaliar, né? Claro, não tá doendo. É difícil você enxergar debaixo do próprio nariz. Não tá doendo. E eu acho muito bonito, sabe, isso que nós estamos fazendo aqui, colocando realmente a cara a tapa, porque você colocar, eu também, né, fui álcool, remédios para dormir, eu tive contato com entorpecentes, enfim, também, você contar a tua experiência, eu acho que isso é muito bonito, porque quantas pessoas sofrem com isso caladas, na minha base de clientes acontece isso, sabe, pessoas com cocaína, com vinho, elas têm aquele vício porque é a fuga da vida, só que o compartilhar, ou você encontrar alguém que possa te ajudar de fato sem o julgar. Isso é muito difícil. O principal é o não julgamento. Eu falo do AA, eu nunca frequentei o AA como membro. Mas algumas pessoas me pediram e eu acabei levando algumas pessoas para o AA. Um grande amigo que me pediu, estava desesperado. Ele falou, eu pesquisei, eu não consigo parar. E eu quero conhecer o AA, só que eu não consigo ir sozinho. E eu fui e frequentei várias reuniões do AA. Cara, é maravilhoso. O AA é maravilhoso. É uma ajuda que você tem, que não custa nada, em que um grupo de pessoas, todas com o mesmo problema, não se julgam, se ajudam. Então, o alcoólatra chega no AA, ele vai ver uma outra pessoa dando um depoimento, dizendo, pô, eu fazia isso, fazia aquilo. O cara fala, nossa, era eu. Você está falando de mim. Esses caras pesquisaram minha vida. Porque tudo muito parecido. É similar, né? E aí ele fala, hoje não, hoje graças ao AA, porque o AA prega o quê? Que você converse com o outro e durante a conversa você não tem vontade de beber. Isso aconteceu com Bill e Bob nos Estados Unidos. Era um médico que tentou suicídio 7 vezes. Não conseguiu. E ele percebeu que quando ele conversava com um outro alcoólatra que nem ele, falando das dificuldades dele, tá, etc, e o outro também, eles não bebiam.
Então eles criaram o AA. Né? E o AA não prega religião, o AA não prega doutrina, não prega nada. Ele prega Sim. a troca de dois seres humanos, um ajudando o outro. E o que funcionou coisa para mais um vai linda ajudar do para o mundo, outro. né? Eu tava voltando um pouco para ayahuasca, né? Uma das maiores dificuldades das pessoas é o segundo passo. Porque o primeiro passo da medicina é ela te ajudar a ficar longe do vício. Qual o segundo passo? É o porquê que você usava esse vício como uma cortina. Qual era a dor que estava por trás dele? A causa, de fato, né? Por que você bebia? Para esconder o quê? Essa é a segunda aula, que é onde a maioria se perde. Porque a ayahuasca realmente, você consagra, você fica um tempo que você não consegue chegar perto. Mas se você não vai se estudar, não vai se interiorizar para curar essa dor, você vai voltar. E nesse segundo momento você vai entendendo o porquê você vai usando a bebida para tirar sua timidez. Mas o porquê você tem aquela timidez? E é isso que você precisa mudar, né? De onde é a origem dessa timidez? Né? A insatisfação com a própria vida, né? Perante os outros tá tudo bem, o cara chega em casa, pô, eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, eu não gosto do que eu Voltamos ao que a gente vivo. falou no início. Por que essa onda dos jogos? É frustração, é insatisfação com a própria vida. Uma vida tão desgraçada, sem graça, que eu preciso do quê? De algo pra me distrair. E aí você vai para os jogos. Aí o jogo a não dinheiro é um problema mais menor. O jogo a dinheiro é um grande problema que a gente está enfrentando. E aí você tira o foco de um problema e você cria outro muito maior, né? E Isso ninguém fala. Existem pesquisas que dizem que 10% das pessoas têm tendência à dependência. Então eu vi um cara falando isso. Você vai num bar, você pode olhar ali, tem 100 pessoas. 10 pessoas ali devem virar alcoólatra. E o vício Estão experimentando hoje. 90 pessoas não vão desenvolver o alcoolismo. Mas 10 vão. Então é muito complicado. E o vício no jogo é mais difícil para a pessoa admitir que tem, porque não é uma coisa que você... não é uma coisa que você sente no físico. Você fuma um cigarro, você vai ficar tossindo, pode gerar um câncer de pulmão. Você bebe, você pode bater o carro, pode gerar um problema no fígado. O jogo, não, tô só me divertindo. Mas pode gerar um problema financeiro, às vezes até insolúvel. Eu vi esse caso na internet. O rapazinho de 20 e poucos anos tinha acesso à poupança do vô e ele gastou 180 mil reais no jogo do Tigrinho e acabou com a reserva financeira que o vô tinha para sobreviver bem até o final da própria vida. Ele tinha um dinheiro para poder o quê? Ter o dinheiro para isso, para viajar, para comprar remédio, para não ter dor de cabeça. É um vício que você não enxerga, né? Ele tá lá. Os outros não... Você tá aqui com o seu celular. Você pode estar mexendo no Instagram, pode estar mexendo no WhatsApp. Pode estar no jogo. Você tá jogando. Se você fuma um maço de cigarro em 1 hora, eu tô vendo. Se você toma uma garrafa de vodka em meia hora, eu tô vendo. O jogo você não vê, a pessoa pode estar ali, pode estar afundada e você só vai descobrir é um quando... jogo, né? E você tem jogo, você tem sexo, que é o outro problema também. São dependências que a gente adquire, na verdade, como fuga. Que a gente está falando disso aqui. Fugir do quê? Eu li uma reportagem que a população jovem do Japão está desinteressada em sexo porque eles... tem na palma da mão, né? E... eles não querem e estão preocupados com a continuidade da raça. Né? Gastar energia sendo que eu tenho tudo fácil. Isso é um problema, de fato. E tenho prazer, porque eu tô jogando, eu ganhei, eu tenho uma descarga de adrenalina maravilhosa. Né? Sim. Pra que eu vou ter que sair, conhecer uma mulher, conquistar, pagar um jantar. Isso, pagar o jantar, isso, aquilo outro. Distorção muito grande de valores, de tudo, né? Sim. Exato. Gente, você que tá aí curtindo o eCast, não deixa de deixar o joinha, tá bom? Curtir e compartilhar. É muito importante pra gente. Aline, fala mais de você,
Fala mais do que você... Tem cursos novos, tem algumas atividades novas, conta pra gente. Bom, eu estou na fase do lançamento oficial aqui no Brasil do meu livro, e o foco agora estão sendo as imersões de cura de sagrado feminino. 2025, um ano 9, ano da serpente, o ano da transformação profunda. Então, juntamente com a minha egrégora de luz, eu senti esse chamado já desde o ano passado. Então, 2025, o meu trabalho até então ele era 95% para homens. Esse ano ele vai ser voltado para as mulheres. O porquê? Cada vez mais as mulheres essa competição irracional com homens, não sabendo adentrar nessa feminilidade, homens sendo fracos porque não conseguem manter um relacionamento onde as mulheres não dão o poder ativo para esses homens, ou mães tóxicas. Então, assim, inclusive estou fazendo agora um grupo para as mães dos meus mentorados. Vocês não têm noção de como isso repercutiu. Por quê? Muitas vezes, no meio do caminho da transformação, as mães são uma trava, de fato. E aí, o que precisa? A gente precisa trabalhar com a verdade individual delas. Eu não posso chocar com as crenças, mas eu preciso levar para elas o que é espiritualidade. Então, assim, o meu trabalho agora tem sido para isso, essa cura do sagrado feminino através da autoconsciência e da autotransformação, sabe? A responsabilidade isso é muito consciente. Bonito e muito importante hoje, nos dias de hoje, essa discussão do feminismo, do machismo. Tudo que é ismo já é uma distorção, tudo que é ismo né? é distorção. Eu acho que é isso que extremismo. Essa coisa do extremo, né? Eu acho que o macho e a fêmea, eu acho que cada um tem a sua beleza, e a fêmea busca isso no macho, o macho busca na fêmea. Agora, isso eu tô dizendo que o lado até animal da gente, né? Mas eu vou falar... Se você se perde, fica muito difícil, né? Mas o que eu tenho percebido, assim, né? Como a maior parte do meu tempo, meu trabalho foi com homens, o que eu percebia? Homens com muito potencial, homens, assim, com tudo alinhado. Aí você vai investigar a história, é uma mulher muito controladora por trás. Ou seja, ela não consegue ele ter aquela postura do macho alfa, provedor, porque a mulher, ela pode estar ao lado. Só que tem coisas que é do papel do homem. Só que a partir do momento que essa mulher, né, isso encobre muito a dor da humilhação na primeira infância. Então, aquela criança que foi enganada, ela tem a postura de controlar para não sofrer. E aí essas mulheres, elas machucam esses homens também. Então, nossa sociedade, ela tá distorcida por quê? Uma distorção do feminino e do masculino. Então, nós temos que trabalhar, nosso formato de sociedade. Só que a partir do momento que essas mulheres tomam esse papel e não deixam mais, enfraquece os homens também. E essa consciência precisa ser tomada, porque a mulher, no final das contas, ela tem o papel final. Sim. Ela tem a voz ativa num casal, querendo ou não. Sim. A mulher a mulher sempre manda, que se fala. Eu acho que sim, se ela for sábia. Sábia, exato. Ela não pode chegar batendo de frente como um homem. Aí vai ver um outro cara aqui, não. Só que muitas vezes enfraquece pelo sagrado o homem. Do feminino que você honra o masculino e o masculino honra o feminino. E dois machos alfas não vão brigar. Não vão. Muitas vezes esse homem, ele é alfa, ele baixa a guarda pra não arrumar briga. Exato. E como você citou, né? Como a maioria dos traumas vem da primeira infância, Sempre. né? Sim. Por isso que eu acho que deveriam ter mais cursos de preparação para pais. E como parece que cada vez as pessoas estão sendo pais mais cedo, né? Mas sabe, Principalmente Diogo? adolescentes despreparados, criam-se muitas crianças traumatizadas. E cada vez esses traumas vão surgindo mais cedo na vida delas, né? Por causa do acesso à informação, do acesso à internet, eles vão tendo mais conhecimento e esse trauma vai se desenvolvendo mais rápido. E na internet todo mundo é feliz. Não tem um Instagram de tristeza. Vamos montar um Instagram Vamos montar um disso. Instagram. Sou Sou Vida infeliz. real, Dá vida tudo real. errado. Como que era Só aquele filmar personagem? coisa ruim. Ó, O Hard. vida. O Hard. Né? O Lipe e o Hard. Né?
Mas sabe outra questão aqui, igual o Diogo trouxe? Eu agora como mentora, algo que eu vejo, falta de uma guiança real, sabe por quê? Nesse processo de falta de orientação, as pessoas com a falta da autorresponsabilidade, eu falo porque sou eu do passado, é muito fácil, a culpa é do meu pai e da minha mãe, então, não, eles te deram o que eles tinham, que era o dom da vida. Isso. Então assim, quando você entende que você veio para evoluir, né, essas dores emocionais, elas são importantes, mas você não pode se esconder nelas, você precisa identificar aquilo que te sabota, e aí está, o que eu vou fazer com isso? O que a vida fez de mim? Não, é o que eu vou fazer do que a vida fez de mim. E aqui é sabedoria, né? No que eu vou mudar, né? Claro! No que eu vou mudar. Eu acho que é isso, é honrar, né? Eu acho que o homem reclamar da mulher e a mulher reclamar do homem, eu já fiz muitas vezes, então eu não julgo ninguém. Acho que isso nunca vai acabar, né? Mas eu acho que isso é um hábito extremamente negativo, porque você tá pegando o negativo do teu parceiro. O teu parceiro e jogando contra ele, jogando né? contra, e não vai dar certo no final. É você sempre culpar o próximo, né? A culpa é dela. Tirar de você o foco, mais uma isso, vez. é na relação, é no trabalho, é com pai e mãe. É você jogar a culpa pro outro. Se o outro é sempre o culpado, como que você vai conhecer e reconhecer seus erros? Eu só mudo quando eu admito que eu tenho um problema. Exatamente. Enquanto eu não admitir dentro de mim, eu tenho um problema. Eu sou chato. Tô dando um exemplo. Cara, eu implico com todo mundo, eu encho o saco de todo mundo, eu perturbo todo mundo. Beleza, eu admiti que eu sou chato, eu já começo a mudar. Porque eu começo a perceber as minhas chatices. Tô falando uma coisa simples. Pô, tô sendo chato aqui, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo aquilo? Você entendeu? É simples isso. Tanto que o nosso querido técnico, ele tem que admitir de diversas coisas que estão acontecendo. É o Gustavo, agradecer o Gustavo que tá aqui com a gente. É isso. Mais alguma coisa para falar? O que você tá... Deixar uma frase final pra gente. Um corte aí, vamos fazer um corte aí. Diogo, A gente sempre acreditar. Nada é definitivo na vida. Independente do momento que você esteja, o mais difícil que seja, você sempre pode melhorar. E essa melhora sempre parte de si próprio, sempre está dentro de você. A gente sempre repete, a cura está dentro de você. Existem várias formas, as medicinas não são as únicas formas de cura. Você pode encontrar a cura de diversas maneiras. E não se julgue, né, Diogo? Isso, Não se julga, por mais problema que você tenha, não se julga. Sim. Busca cura, busca ajuda. Não tenha medo dos julgamentos alheios, né? Que vai acontecer. Só você sabe o que você passou, só você sabe de onde você esteve e onde você está, e só você sabe onde você deseja estar. Então, nunca desacreditar dos sonhos, nunca desacreditar de si próprio, que há sempre uma maneira de você chegar ao seu ápice. Que legal. Acho que ter a coragem, sabe, de confrontar as próprias sombras. Eu acho que isso é o mais digno que o ser humano pode fazer, sabe? A transformação constante. Você tem que ser grato pelo atual estado, mas nunca estar estagnado, sabe? Eu acho que a questão do ser humano, a evolução, ela é constante, e isso torna belo o processo, né? Não é sobre a chegada, e sim o como você fez o trajeto. Isso é o mais importante, sim, né? Diogo, obrigado pela presença, eu te agradeço muito. Gratidão. Aline, quer fazer as considerações finais? Não, eu acho que é isso, né? O nosso bate-papo, ele foi de uma forma leve, mas eu também, né, como ex-dependente química, dependente de álcool, adicta, né? Não importa qual é o seu problema ou o que você está enfrentando, o importante é você querer mudar isso. E o querer, ele o teu poder de decisão é a tua força de vontade. Se você tem vontade, como o Diogo disse, não precisa necessariamente ser pelas medicinas. As medicinas me livraram disso, mas existem várias formas de você encontrar quem você é em essência, o que você veio fazer nesse mundo, porque nós não estamos aqui a passeio. E quando nós entendemos isso, nós temos um propósito maior para iniciar. E esse iniciar não é amanhã, é hoje, presente, é a única coisa que você tem. O passado já foi, o presente é tudo que você tem. Então, através dessa autoconsciência que vem a transformação de vida que você tanto busca.
Eu acho que era isso. Obrigado, Aline. Obrigado, Diogo. A gente está encerrando o programa de hoje. Eu só vou encerrar com uma pequena oração que fala do reino de Deus. O reino de Deus não é palavrórios. O reino de Deus não é fingimentos. O reino de Deus é verdade conhecida. O reino de Deus é amor praticado. O reino de Deus é virtude acumulada. O reino de Deus está em cada um. E cada um cumpre desabrochá-lo. Há uma sagrada finalidade para tudo. Aprenda com o Evangelho eterno. Então o reino de Deus está dentro de você. Está dentro de mim, está dentro do Diogo, da Aline. Basta você buscar, nos seus piores momentos, essa voz que é Deus dentro de você. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até o próximo eCast. Até o House. próximo.